Eu hoje começo a nossa conversa perguntando de que forma e em que os orixás podem nos ajudar. Eles podem nos ajudar em tudo? Em que especificamente? De que maneira os nossos orixás podem nos ajudar? A gente passa por tantas poucas e boas na nossa vida, por tantas situações difíceis, e de que forma a gente pode ter o auxílio de que orixá e qual orixá pode nos ajudar nas dificuldades pelas quais a gente passa. Eu tenho certeza que, assim como eu, você, todos nós, temos muros a transpor, temos obstáculos a transpor, e a gente, em todas as nossas preces, a gente pede auxílio espiritual, a gente pede auxílio de Deus, auxílio de Pai Oxalá, especificamente em caso de doença, a gente pede o auxílio de nosso Pai Xapanã, e os outros orixás também. Em que os outros orixás podem nos ajudar? Então, para começar a explicar em que a gente pode ter o auxílio dos orixás, eu quero falar sobre orixá. Eu quero explicar o que é o orixá. Mas eu não quero entrar em detalhes de itãs, lendas. Eu não quero falar da visão antropomórfica do orixá, daquela visão humanizada do orixá, caracterizada como ser humano. Não, não é isso. Estas visões dos itãs, das lendas, a visão antropomórfica, humanizada, nós deixamos para outras ocasiões, para nós comentarmos. Eu quero falar da força do orixá, eu quero falar da energia do orixá e da forma como a maior parte dos terreiros de Umbanda, estamos falando de Umbanda, a maior parte dos terreiros de Umbanda e também nós da Casa do Caboclo Birajara e da Centelha Divina, como entendemos a força do orixá. Nós entendemos o orixá, e a maior parte dos terreiros de Umbanda entendem dessa forma, nós entendemos o orixá como uma emanação do Criador, como uma irradiação do Criador, forças divinas irradiadas sobre toda a criação, forças divinas irradiadas do mesmo Deus, do mesmo Criador, sobre toda a criação, faces diferentes, digamos assim, do mesmo Deus. Não se trata de politeísmo, é um mesmo Deus com faces diferentes, irradiando sobre elementos da natureza, irradiando a sua força, o seu amor, a sua potência sobre elementos da natureza, sobre atividades humanas, sobre a própria humanidade. Para nós, esta é a visão energética, a visão vibratória do orixá. Então, nós temos Deus que irradia sobre nós sua força, irradia de formas diferentes, uma forma específica para cada tipo de elemento, para cada tipo de atividade humana. Então, determinada irradiação divina atua sobre os oceanos, determinada irradiação divina atua sobre as matas, determinada irradiação divina atua sobre o fogo. Essas irradiações divinas, essas vibrações divinas, essas emanações divinas, nós chamamos de orixá. E por serem assim irradiações, vibrações que atuam diferentemente e sobre orixás diferentes, cada orixá tem um campo de atuação diferente. Isso quer dizer que, em termos de atividades humanas, em termos do nosso psiquismo, por exemplo, cada orixá pode ajudar de uma forma diferente. Então, todos, na verdade, como fazem parte do mesmo Deus, como são irradiações do mesmo Pai Criador que nós temos, como são partes do mesmo Deus, os nossos orixás podem nos ajudar, de regra geral, em tudo, mas existem irradiações específicas para cada ponto, existem irradiações específicas para cada situação, para cada tipo de questão, de atividade, para cada tipo de solução que nós precisamos. Então, apesar de todos poderem fazer um pouquinho de tudo, né, apesar de todas as irradiações divinas poderem nos ajudar em tudo, mas existem aqueles casos que eles podem ser mais facilmente solucionados por determinada irradiação. Em outras palavras, por determinado orixá. É como eu comparo isso muito com as especialidades médicas. Você que tem um problema gástrico, se você for no ortopedista, ele pode até auxiliar, porque ele, afinal de contas, é médico, ele estudou lá a medicina, então ele sabe alguma coisa que pode te ajudar na sua parte gástrica, na sua parte digestiva, mas não é a especialidade dele. Ele vai ajudar muito mais na ortopedia, e você vai ser muito mais bem ajudado com um médico que trabalhe com a parte gástrica, que trabalhe com a parte digestiva. Então, apesar de tudo vir de Deus, apesar de ser tudo emanação divina,
nós subdividimos nessas irradiações e utilizamos cada uma dessas irradiações para algo mais específico. E é assim que a gente pode conseguir o auxílio mais rápido, o auxílio mais concreto de alguma dessas irradiações para alguma coisa que a gente está passando. Então eu queria descrever para você cada orixá, em que cada orixá pode nos auxiliar. Eu não quero falar dos elementos da natureza. Eu não vou falar, por exemplo, que Xangô rege no fogo, eu não vou falar que Oxum rege na água, eu não vou falar desse tipo de coisa. Isso aí é um outro assunto. Eu quero falar no que os orixás podem ajudar você na sua vida, naquilo que está difícil de você obter em você mesmo, em que o orixá pode auxiliar, o que aquela força divina específica pode auxiliar você a conseguir da forma mais rápida possível e de uma forma mais concreta. Bastando para isso ter o quê? Ter a conexão com aquela força. A força de Deus está sendo irradiada sobre nós o tempo inteiro, em qualquer lugar do mundo, aqui no Japão, lá em Marte também, não é na Terra, lá em Marte também tem força divina sendo irradiada. Lá em Marte também tem essas irradiações. Lá em Júpiter, em qualquer lugar do universo, tem essas irradiações. Elas estão sendo vibradas sobre nós constantemente, porque elas vêm da mente de Deus. Nós só temos que nos conectar a isso, conectando-nos a cada uma daquelas irradiações que nós precisamos naquele momento. Aí nós conseguimos o auxílio que nós queremos, que nós precisamos para passar por aquela situação. E eu não estou falando aqui de ser filho de tal orixá, não. Você mesmo não sendo filho de determinado orixá, você tem como se conectar com aquele orixá, se é aquele orixá que pode trazer para você aquela vibração que você está precisando. Se é ele que pode trazer para você aquilo que você está precisando para passar por uma dificuldade. Deus é pai de todos e o orixá é parte de Deus. Então, independente da gente ser filho deste ou daquele orixá, a gente pode receber as vibrações divinas de todos eles, bastando que a gente se conecte. No final, depois que eu descrever em que cada irradiação dessa pode nos ajudar, eu vou falar como a gente se conecta com essas vibrações divinas, com essas irradiações divinas. Então, eu vou começar falando de Exu. Exu é aquela irradiação divina, é aquela vibração divina necessária para que aconteça o princípio de qualquer coisa. Tudo na natureza nasce, cresce, se desenvolve e morre. Isso é da natureza. Aquela fagulha inicial, aquele princípio, aquele dinamismo inicial para qualquer coisa, ali é uma irradiação divina que nós chamamos de Exu que está atuando. Então, Exu é a centelha, por exemplo, de qualquer fogo, de qualquer fogueira. Começa com uma centelha, é ali Exu. Exu é aquele que está no primeiro olhar de um relacionamento que vai começar. Ele é o princípio de tudo, é a força dinamizadora. Se tem algo parado na sua vida, se tem algo que não anda na sua vida, está estagnado, está faltando vibração divina de Exu. Exu é o que dá essa força de dinamismo. O parado que eu digo, que é o conceito da inércia, a inércia pode ser parado ou pode ser indo para um caminho que nós não queremos e não muda essa trajetória. Isso também é uma inércia, está naquele caminho. Está faltando Exu para modificar aquilo e dar um outro sentido. Então, quando as coisas estão paradas, quando as coisas estão estagnadas, quando as coisas estão indo sempre num determinado rumo que não nos satisfaz, e que a gente quer mudar e não consegue, a vibração divina com a qual a gente tem que se conectar é a vibração de Exu, porque Exu é o começo de qualquer coisa. Se você quer uma coisa nova na sua vida, quer começar algo, é com Exu. É Exu que dá o início, que dá o pontapé inicial, é o primeiro passo de qualquer caminhada. Ninguém começa a caminhar sem dar o primeiro passo. Exu é aquela força inicial. Exu é aquilo que vai tirar a gente da inércia, para a gente começar a caminhar. Depois que a gente começa a caminhar, aí já não é mais a força Exu que atua sobre nós. A força divina que está atuando sobre nós é a força Ogum, que é a força do caminho, do impulso, a que nos conduz para frente, que nos faz enfrentar as dificuldades do caminho para que a gente continue indo para frente. Então, faltando um começo para alguma coisa, estando estagnada a vida, ou alguma situação da nossa vida, nós recorremos à força divina chamada Exu. Uma vez que nós já estejamos no caminho, uma vez que nós já estejamos caminhando, já tenhamos saído do zero, a força a quem nós recorremos é a força Ogum.
Ogum é aquele que nos dá a força. Essa vibração divina chamada Ogum é o que nos dá a força para a gente não desistir no caminho, para a gente continuar caminhando, para a gente ter um impulso para dar mais um passo para frente, para a gente combater as dificuldades que vão se apresentar ali na nossa história, na nossa trajetória. Quando está faltando a força de Ogum, o que acontece? Quando está faltando a força de Exu, eu falei, fica tudo estagnado. E quando está faltando a força de Ogum sobre nós, a força divina Ogum, nós não conseguimos ter impulso, nós não conseguimos ter força, nós não conseguimos combater. E aí é muito comum vir o quê? A depressão, vir a tristeza, vir a apatia. Está faltando a força de Ogum. Então, colocando a força de Ogum ali, trazendo a força de Ogum para aquela pessoa, é mais fácil dela sair da depressão, é mais fácil dela encontrar força para continuar e impulso para ir para frente. Ogum é o caminho. Uma outra força divina que nos é muito importante também é a força divina de Xangô, porque Exu nos dá o primeiro passo, Ogum nos ajuda a caminhar e Xangô nos ajuda a construir aquilo que nós queremos de uma forma sólida, reta, em outras palavras, justa, de acordo com o que a gente merece. Então, Xangô é a força divina que nós temos que ter, com a qual nós temos que ter conexão quando nós estamos construindo coisas para nós coisas materiais, inclusive, quando nós queremos solidez naquilo que nós estamos fazendo. Nós não queremos que a coisa seja falsa, nós não queremos que a coisa seja efêmera, que a coisa se desfaça. Então, nós pedimos a Xangô o auxílio para nos dar retidão neste caminho que nós estamos seguindo. Exu dá o primeiro passo, Ogum empurra para frente, Xangô nos dá o caminho certo, o caminho da retidão. É isso que a gente tem que pedir a Xangô quando a gente se conectar com Xangô. Ele nos dá solidez, passos firmes, passos concretos, e isso nos ajuda em muitos campos. Nos ajuda no campo profissional, por exemplo. No campo profissional que a gente quer construir, por exemplo, uma carreira, o auxílio de Xangô é muito importante para que ele retire as coisas que nos desviariam do caminho, as injustiças, por exemplo. Então, se a gente fizer a coisa certa e pedir o auxílio de Xangô, as injustiças são retiradas do nosso caminho e nós conseguimos construir aquilo que nós queremos com solidez, com retidão. Uma outra força importante para nós, aliás, todas elas são, né? É a força de Inhansã, o orixá Inhansã. Esta é uma força divina que às vezes se confunde muito com a força divina Ogum no que ela proporciona para nós. Ogum nos dá força, nos dá impulso, nos empurra para o combate, nos faz vencer o combate. E a força Inhansã nos dá coragem. Então, quando houver alguma situação de medo, alguma situação que a gente fala assim, eu acho que eu não vou conseguir passar por isso, isso me assusta demais, é a força Inhansã que nós temos que pedir, nós temos que nos conectar com esta força, porque também é uma força que nos impulsiona para frente, mas não é simplesmente o impulso típico da força Ogum, é o impulso com coragem. Eu vou e vou conseguir vencer aquilo. Eu vou e vou conseguir passar por cima disso. Eu tenho coragem. Sentiu-se amedrontado, sentiu-se assustado com alguma situação da sua vida? Vamos nos conectar com a força Inhansã. E além disso, a força Inhansã também tem uma outra característica, que ela afasta, é uma força que repele eguns, que repele assédios espirituais negativos de desencarnados. Então, se a gente passa por um problema de obsessão, por exemplo, é uma força que seria ótimo se a gente tivesse conosco, ali conectado com a força Inhansã, porque ela nos afastaria os eguns, afastaria esse assédio negativo e a gente poderia com isso caminhar melhor, caminhar com mais força, caminhar com mais coragem para vencer os obstáculos. Agora, uma força divina que todos nós queremos é a força de Oxóssi. Oxóssi é aquela irradiação divina que nos facilita a obtenção dos nossos objetivos, principalmente aqueles objetivos que sustentam a nossa vida material, que sustentam a nossa vida emocional. Eu estou falando de fartura, eu estou falando de abundância, eu estou falando da gente sair para trabalhar e conseguir buscar o sustento para a nossa família. Eu estou falando da gente ter aquilo que nós precisamos, de não faltar o que nós precisamos e que seja resultado do nosso trabalho. Então, Oxóssi é aquela força que nos auxilia a prover o nosso lar, nos auxilia a prover as nossas necessidades de tudo aquilo que a gente precisa, em termos de alimentos, em termos, enfim, de muitas coisas que nós necessitamos para a nossa vida.
Então é uma força que muitos de nós têm, às vezes as pessoas confundem. Ah, filho de Oxóssi, que tem conexão com essa energia, filho de Oxóssi fica rico. Não é isso. Mas as coisas tendem a fluir de modo que não falte o sustento para a sua família, que não falte aquilo que é necessário para a sua sobrevivência. Uma força muito conhecida e que as pessoas têm grande admiração é a força Oxum. Vamos falar de Oxum. Oxum é o próprio amor. Oxum é a fraternidade. Então, naquelas situações na sua vida, ou naquele relacionamento onde falta o amor, a quem que a gente vai pedir? Vamos pedir a Ogum? A Xangô? Não. A gente tem que se conectar com a força Oxum. A força Oxum é a irradiação divina que vibra sobre nós o amor de todos os tipos. Existem 3 tipos de amor, de acordo com a psicologia, que é o amor fraternal, o amor eros e o amor ágape. Oxum é a vibração de amor por excelência. Então, onde a gente quer que haja o amor, está faltando amor no nosso meio familiar, está faltando amor, fraternidade no nosso círculo de convivência, é a esta energia, a esta irradiação que nós temos que nos conectar. Às vezes ela é parecida um pouquinho com as vibrações de Iemanjá. Iemanjá é uma outra irradiação divina, mas que atua sobre nós no sentido de nos facilitar a união, principalmente a união em família. Então, a sua família está desunida, a sua família tem conflitos, a sua família não consegue se entender. Está faltando aí um pouquinho da força de Iemanjá. Está faltando a conexão com essa energia divina que está ao nosso dispor. A energia de Iemanjá. Todas essas energias que eu estou falando, eu repetindo, são vibrações que vêm de Deus. Estão o tempo inteiro sendo irradiadas sobre nós. Nós só temos que nos conectar com elas e buscá-la para nós, para a nossa vida. Estão aí na natureza, estão no ar, estão em todos os locais do universo. A gente só tem que se conectar com essas vibrações. E no caso da família, por exemplo, se a família tem problemas, nós nos conectamos com a vibração divina que abençoa as famílias, com a vibração divina que une as famílias, que traz para as famílias o conceito de união, que é a vibração Iemanjá. A vibração Iemanjá, além disso, além de trazer união, ela também traz a vibração, a energia de todos os outros orixás. Iemanjá, por isso é considerada a mãe de todos, ela consegue trazer todas as energias. Então, se está faltando para você uma conexão mais específica com Xangô, uma conexão mais específica com Yansan, você pode recorrer direto a Xangô, pode recorrer direto a Yansan, mas você pode recorrer também a Iemanjá. Iemanjá traz aquilo que está faltando, traz aquela conexão que está faltando com qualquer orixá. É aquela que liga tudo, é aquela que faz a união de tudo. Então é uma energia também muito interessante. Nos últimos dias, nos últimos tempos, em que o mundo passa por uma crise na saúde, nós temos nos conectado muito com a vibração de Chapanã, de Obaluayê, de Omulu. Para que serve esta vibração irradiada de Deus? Em que ela atua? Ela atua na destruição de algo para que haja reconstrução. Na destruição de algo que está velho, de sistemas antigos, para que haja a reconstrução, para que haja o renascimento, para que haja, novamente, a coisa boa. Então, isso aí, estendendo para o conceito de saúde, remete muito à questão da doença. A doença é um sinal de algo sendo destruído. Então nós pedimos a Chapanã que termine essa destruição para que venha a recuperação, para que venha a reconstrução, para que venha a cura. Então Chapanã, ou Baluayê, ou Mulu, é uma irradiação divina que atua na destruição das coisas que não nos servem mais, para que possa vir a cura, para que possa vir a reconstrução, a regeneração, para que tudo possa acontecer de uma forma melhor. É a vibração da reconstrução. E para reconstruir a gente tem que demolir, não dá para construir em cima de coisa velha. Essa vibração é até parecida com outra que nós conhecemos pelo nome de Oxumaré. Oxumaré é o orixá dos ciclos. É o orixá que rege sobre os ciclos da natureza. A natureza toda é cíclica, tem as estações do ano, o próprio planeta roda ao redor do Sol, tudo isso é ciclo. E Oxumaré, na natureza, rege sobre todos os ciclos, aquilo que não tem começo e que não tem fim. São ciclos que se repetem. Então, quando a sua vida está estagnada em um determinado ciclo e não consegue passar para o ciclo adiante, para o ciclo seguinte, que é um ciclo melhor, por exemplo, está faltando a energia de Oxumaré.
está faltando a vibração de Oxumaré para fazer com que aquele ciclo se finalize e que venha o ciclo seguinte, que pode ser um ciclo melhor. Quando aquele ciclo seguinte se tornar velho, quando aquele ciclo seguinte não acrescentar nada mais, aí vem novamente a energia de Oxumaré, a vibração de Oxumaré, a vibração divina de Oxumaré atuando sobre nós para interromper aquele ciclo e começar um novo ciclo. Oxumaré é a irradiação divina que nos auxilia nos ciclos da nossa vida. É a vibração divina de Oxumaré que faz, depois da tempestade, vir a bonança, vir o bom tempo. Terminou o ciclo de tempestade, surgiu o arco-íris no céu, anunciando que vem o bom tempo. É a irradiação de Oxumaré que nos traz a regeneração do solo, quando o solo, depois de seco, recebe a chuva e ele se fertiliza outra vez. Então, a vibração de Oxumaré é aquela irradiação que todos nós precisamos em algum momento da nossa vida, quando o solo já está seco, quando as coisas não vão mais adiante, está precisando renovação, está precisando que aquele ciclo se encerre. E aí, então, nós recorremos ao nosso Pai Oxumaré para que Oxumaré nos finalize aquele ciclo ruim, aquele ciclo que não acrescenta mais nada e dê começo a um outro ciclo, como a cobra que se liberta da pele velha, que não a ajuda em mais nada e ainda a comprime. Uma outra vibração, e que é a maior de todas, é a vibração de Oxalá. A vibração de Oxalá ela é necessária na nossa vida em todos os momentos, porque é ela que nos traz os sentimentos de paz, é ela que nos traz a consciência espiritual e é ela quem renova a nossa fé. Então, se a sua fé está abalada em algum momento, se você não consegue se conectar com a espiritualidade, se está faltando paz na sua vida, a quem que você deve recorrer? A Oxalá. Então, eu estou falando aqui alguns orixás para dizer as especificidades de cada um, ou seja, em que cada um pode nos ajudar melhor. Se eu preciso de amor na minha vida, se eu preciso de amor na minha família, não é para Ogum que eu vou pedir. Ogum vai me dar força, vai me dar impulso, me dar combate, é nisso que ele atua muito melhor. Eu não vou pedir a Xangô, Xangô da construção, da solidez, da retidão, eu vou pedir a Oxum se eu preciso de amor. Se eu preciso de paz, não é a Inhansã que eu vou pedir, Inhansã me dá coragem, Inhansã me ajuda a passar pelos obstáculos sem medo. Agora, se eu estiver precisando de coragem, é a Inhansã que eu peço. Se eu estiver precisando de paz, eu vou pedir a Oxalá. Se eu estiver precisando de cura para o meu corpo, eu não vou pedir a Inhansã, eu não vou pedir a Exu, não vou pedir a Ogum, não vou pedir a Oxóssi, eu vou pedir a Chapanã, porque é ele quem trabalha com essa energia, é ele quem trabalha com a desconstrução para que haja reconstrução, é ele quem trabalha com a cura. Então, a gente sabendo a quem que a gente pede, com quem que a gente se conecta para que a gente possa ser auxiliado, fica muito mais fácil. Como eu falei, todos os orixás podem até nos ajudar de alguma maneira em alguns pontos. Assim como o médico ortopedista conhece um pouquinho, pode ajudar a dar um remédio ali para a parte gástrica, porque ele estudou medicina, mas não é a especialidade dele. Então, o ideal é que a gente, quando tiver algum problema, quando tiver alguma situação difícil para passar, a gente se remeta, a gente se dirija àquele que tem esta qualificação, aquela irradiação divina que melhor possa nos ajudar naquilo. Todas são excelentes, todas são boas, todas vêm do mesmo Deus, são irradiações divinas, são faces diferentes do mesmo Pai, do mesmo Criador. Mas são faces diferentes e que cada uma atua sobre uma coisa diferente. Eu nem falei aqui dos elementos sobre os quais esses orixás atuam, elementos da natureza. Eu estou falando sobre atividades mentais nossas, em que eles atuam na nossa vida, em que essas vibrações podem nos ajudar na nossa vida. E são irradiações divinas que estão disponíveis para todos. Estão disponíveis aqui no Brasil, estão disponíveis lá no Japão, estão disponíveis em Marte. O que eu estou querendo dizer com isso? Você precisa ser um bandista, conhecer orixá para se conectar a essas vibrações? Não, não precisa. Porque lá no Japão, eles não são umbandistas, apesar de ter terreiro de umbanda lá, mas não são umbandistas. E se conectam a Deus. Deus irradia tudo isso. É que na Umbanda, onde nós temos o conceito do orixá, nós chamamos cada vibração divina de uma forma diferente. Exu, Ogum, Xangô, Inhansã, Oxóssi, mas não quer dizer que se eu não conhecer o nome, se eu não separar assim em vibrações divinas distintas, que eu não vou conseguir me conectar com isso também.
Quando a gente se conecta a um orixá, a Ogum, a gente está se conectando a Deus e pedindo a Deus aquilo que a vibração de Ogum traz para nós, que é a força, o impulso, a capacidade de vencer os combates. Quando a gente se conecta a Xangô, a gente está se conectando a Deus, mas tirando de Deus, trazendo para nós de Deus aquela vibração da construção, da solidez, da retidão. Eu não precisaria conhecer Ogum, conhecer Xangô para me conectar a Deus. Deus é Pai de todos nós, Deus vibra sobre todos nós, senão, se eu precisasse conhecer o orixá, o nome do orixá para me conectar com determinada força, com determinada irradiação e ter determinado auxílio em minha vida, o que seria de todos os bilhões de habitantes do planeta que nem sabem o que é Inhansã, que nunca ouviram falar de Oxalá? O que seria deles? Deus seria completamente injusto. Então a força que vem de Deus está irradiada sobre todo o cosmos, está irradiada sobre todo o planeta, está irradiada sobre toda a Terra, sobre todos os planetas, e está à disposição de todas as criaturas, de toda a criação divina. Então, para quem não conhece o orixá, para quem não conhece em que cada orixá pode ajudar, conecta-se a Deus. E conecta-se como? Com a mente, nas orações, no fervor, lá nas suas preces, nas vibrações, lá no Japão, na Europa, na Ásia, lá na Sibéria, tem alguém que se conecta a Deus pela oração. E que consegue a Deus, naquele momento de medo, consegue coragem. Ele não chamou em Yansan, ele pediu coragem a Deus. Deus, me dá coragem para eu passar por esta situação. E irradiou-se sobre ele a vibração em Yansan, que aqui nós chamaríamos em Yansan, mas é uma irradiação divina. Aquela pessoa que está passando por dificuldades de sustentar sua casa, lá na Índia, ela vai se conectar a Deus ou algum Deus de lá, né, que ele conheça lá, e que na verdade vai estar sendo a mesma ponte de Oxóssi para ter o auxílio divino, trazendo fartura, trazendo sustento, trazendo abundância para dentro da sua casa. Então, o mais importante é a gente se conectar a Deus. E para a gente se conectar a Deus, basta a gente usar aquilo que Deus nos deu, que é o pensamento e que é o sentimento, ou seja, a prece, a oração, o fervor, a boa vibração. Mas se a gente conhece o orixá, o que a gente... E aquelas questões de fazer trabalho, de fazer firmeza, de fazer uma obrigação para determinado orixá quando a gente quer alguma coisa, funciona? Funciona sim. Sabe por que funciona? Porque as mesmas irradiações divinas que vibram sobre nós e nos ajudam em tudo isso que eu falei para vocês, elas também vibram sobre a natureza, em determinadas folhas, em determinados elementos da natureza. Então essas vibrações, elas também estão condensadas ali, naqueles elementos materiais, naqueles elementos da natureza. Como eu disse para você, eu não ia citar elementos da natureza, ia falar somente da ligação direta mental dessas vibrações conosco. Mas citando elementos da natureza, essas vibrações, a vibração de Oxum, esta mesma que nos facilita o amor, ela está em algumas folhas também, ela está no elemento água, ela está em determinadas cores. A vibração Iemanjá, ela está na água do mar, ela está no peixe, ela está em algumas cores, enfim, as vibrações de todos os orixás estão na natureza. Então, existe sim este recurso, além do recurso mental, que é a nossa comunicação direta com o orixá e com Deus, de forma geral, e que em qualquer lugar do mundo pode ser feita, existem também recursos materiais que podem ser utilizados como condensadores dessas energias. E aí nós aproximando esses recursos materiais com essas energias condensadas de nós, do nosso campo vibratório, fazendo a nossa conexão com estes recursos materiais, nos facilita o contato com esta vibração divina. Facilita, não quer dizer que a gente só consiga desta forma. É isso que eu quero deixar claro. O japonês lá, ele talvez não tenha a noção de que se ele pegar determinados elementos, determinada comida, determinada flor, determinada folha, juntar tudo isso, fizer uma prece ali, fizer uma irradiação, uma vibração ali, e pedir determinada coisa a Deus através daquilo ali, ele vai conseguir mais facilmente se conectar com aquela energia. Então pode ser somente mental. Nós aqui na Umbanda e em outras religiões que têm o conhecimento da força do orixá, nós podemos usar determinados recursos materiais, nós temos essa facilidade. Mas eu torno a dizer, não quer dizer que sem usar os recursos materiais a gente não consiga, porque o principal está na nossa mente, o principal é a nossa conexão mental, a nossa conexão emocional. É por isso que
não importa se você é filho ou não daquele orixá, para você fazer essa conexão. A mente é a ponte, a mente é a ligação com aquele orixá. Se você está precisando de força, de impulso para vencer um combate na sua vida, você pode não ser filho de Ogum, você pode ser filho, por exemplo, de Obaluayê. Mas e daí? Você peça a Ogum o auxílio, entre em contato, canalize essa vibração para a sua vida, canalize essa vibração para você através da sua força mental. Peça a Ogum o auxílio para vencer aquela batalha. Se você não conhecesse Ogum, você pediria a quem? A Deus. E Deus irradiaria sobre você qual força? A força Ogum. Então não é preciso conhecer, mas de qualquer forma é esta força quem vai atuar sobre a sua vida para lhe trazer o impulso e a capacidade de vencer os combates. Se na sua vida está parada, está tudo parado, se está estagnado alguma coisa, está faltando Exu, então peça, ou você vai pedir diretamente a Deus, Deus, me ajuda a trazer dinamismo para a minha vida, ou então se você conhece a palavra Exu, você pede, Exu, traga dinamismo à minha vida. É a mesma força que você vai estar atuando quando você falar Exu, é a mesma que viria de Deus diretamente, sem você saber que o nome é Exu. Então, o que importa é a nossa fé, o que importa é a nossa conexão mental. É assim que se faz a maior conexão possível com Deus, através das orações, através da força mental, através do sentimento, sentindo aquilo realmente. E por isso não importa se você é filho deste ou daquele orixá. O que importa é que todos nós somos filhos de Deus. E como filhos de Deus, todos nós temos o direito de usufruir das bênçãos de Deus para tudo em nossa vida. Tanto as bênçãos de Deus que vêm através do raio Ogum, quanto aquelas que vêm através do raio Inhansã, do raio Xangô, da irradiação Iemanjá. Todas elas estão a nosso dispor, todas elas podem nos trazer auxílio espiritual em tudo que a gente tem. Deus nos deu tudo. Deus colocou tudo aí no ar, está tudo no universo à nossa disposição. É só a gente saber usar, é só a gente querer usar. Agora, não vamos pedir para o ortopedista consertar o problema gástrico. O ideal é que a gente peça a quem tem aquela vibração, que a gente se conecte com aquela vibração que consegue ajudar melhor naquela situação. Aí o retorno é muito mais rápido e pode nos ajudar muito melhor. Minha gente, eu espero que as minhas palavras hoje tenham auxiliado você a elucidar um pouquinho dessa questão aí de orixá, em que o orixá pode me ajudar, qual o orixá que pode me ajudar, como é que eu me conecto com ele para ajudar. Se você tiver a oportunidade e a necessidade de fazer um trabalho físico com alguns elementos em algum terreiro, isso é a cargo do dirigente daquele terreiro, a cargo daquela situação que pode demandar ou não aquilo. Nesse momento em que nós estamos reclusos pelo afastamento social, não vai adiantar que não vai ter o terreiro para fazer o trabalho para você. Então conecte-se a Deus da maneira essencial, da maneira natural de cada um de nós, que é através da mente e do coração. Que Deus abençoe você e a sua família abundantemente. Um grande abraço, fique com Deus e até o nosso próximo encontro.